A dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. Jin Rohn não dizia isso para impressionar. Ele dizia porque viveu e porque viu, ao longo de décadas, que muitas das nossas maiores dores não vêm do mundo lá fora, mas daquilo que a gente nunca aprendeu a administrar aqui dentro. Talvez você conheça bem essa sensação. Você se esforça, você aguenta, você segura firme, e quando alguém pergunta, você responde no automático. Tá tudo bem. Mas lá dentro, você sabe, nem tudo tá. Muitos de nós crescemos acreditando que sentir é fraqueza, que demonstrar dor é abrir brecha para o julgamento. Então vamos aprendendo a esconder, a disfarçar, a colocar um sorriso por cima da angústia e seguir. Só que essa máscara emocional tem um preço alto, porque a emoção que você nega não desaparece, ela se acumula, ela se infiltra nos cantos, ela contamina sua clareza, sua energia, sua capacidade de tomar decisões. Jin Rohn comparava isso a um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas crescem. E uma vez que crescem, tomam conta de tudo. As emoções são assim. Não cuidadas, se tornam ervas daninhas internas. Pequenas mágoas viram culpas. Pequenas frustrações viram amargura. E de repente, a vida perde o brilho, mesmo quando tudo parece bem. Napoleon Hill dizia que os pensamentos dominantes criam estados emocionais dominantes. E isso muda tudo. Porque se você vive num ciclo de medo, de raiva, de autopunição, é isso que seu corpo começa a gravar como estado padrão. E com o tempo, você não sabe mais o que é paz. Só sabe sobreviver, só sabe funcionar, só sabe suportar. Agora, aqui vai uma pergunta honesta. Você sente que perdeu o controle emocional, ou que nunca teve? Porque a verdade é que a maioria de nós nunca foi ensinado a se conhecer por dentro. Aprendemos a calcular, a planejar, a trabalhar, mas não a sentir com inteligência. Não a lidar com decepção sem se quebrar por dentro. Não a reagir com sabedoria diante da provocação. Não a se reconstruir quando tudo desmorona. Jin Rohn não ensinava motivação. Ele ensinava preparo. Ele ensinava como você se torna emocionalmente forte, não por negar o que sente, mas por saber o que fazer com o que sente. Isso não é autoajuda. Isso é autogestão. Isso é prática. É método. É treino. E é isso que você vai descobrir agora. O método de Jin Rohn para blindar suas emoções. Não fingindo força, mas cultivando estabilidade. Não escondendo o que te dói, mas se fortalecendo por dentro. Dia após dia. Há um tipo de fraqueza que se esconde sob a aparência de força. E é traiçoeira, porque ela veste uma armadura. Ela sorri enquanto sangra, ela diz, eu aguento, quando na verdade está em pedaços por dentro. E o mundo aplaude. O mundo chama de força. Mas Jin Rohn nos alertava, você pode enganar os outros por um tempo, mas jamais engana a si mesmo por muito tempo. Há um preço a pagar pelo silêncio emocional. Um preço alto. Um preço que corrói. Muita gente aprendeu desde cedo que expressar sentimento é sinal de vulnerabilidade. Que homem não chora. Que mulher forte é aquela que não se abala. Que falar da dor é dar munição para ser atacado. Então, o que a gente faz? A gente reprime, a gente esconde, a gente guarda. Só que o que é reprimido não é resolvido. E o que não é resolvido apodrece por dentro. A neurociência hoje comprova o que Rohn já intuía há décadas. Emoções não expressas não desaparecem, elas apenas mudam de forma. Aquilo que você cala se manifesta em outras áreas. No corpo, nos relacionamentos, na falta de energia, na procrastinação, na irritabilidade sem motivo. Isso tem nome autoengano emocional. É quando você tenta convencer a mente de que está tudo bem, mas o corpo e os resultados
dizem o contrário. Repare bem, quando foi a última vez que você parou para sentir? Não para reclamar, não para se vitimizar, mas para reconhecer a verdade emocional sem julgamento. Se você sente um peso constante no peito, se tem dificuldade de relaxar, de dormir, de confiar, talvez você esteja tentando carregar o mundo sem esvaziar a bagagem emocional. A metáfora aqui é simples, mas poderosa. Imagine uma barragem que vai sendo preenchida dia após dia, com cada gota de emoção não expressa. A princípio, parece sob controle, mas o tempo passa, a pressão aumenta, e um dia, sem aviso, ela rompe. E quando rompe, leva tudo com ela. Pessoas, oportunidades, saúde. É assim que muitos colapsam. De fora parecia tudo firme, mas por dentro era uma bomba relógio emocional. É por isso que o método de Jim Rohn começa com um princípio claro. Não há força verdadeira onde há repressão. Força verdadeira é lucidez, é inteligência emocional, é reconhecer a dor, dar nome a ela, aprender com ela e então transformá-la em ação consciente. Mas isso exige um primeiro passo: parar de confundir silêncio com controle. Porque o silêncio emocional não te protege, ele te enfraquece. E você não foi feito para viver assim, você foi feito para crescer, por dentro e por fora. Você já se pegou pensando: eu não merecia isso, eu jamais faria isso com alguém. Pois é, essa frase parece justa, mas esconde uma armadilha, porque por trás dela mora uma das maiores causas de sofrimento emocional: a expectativa irreal, esperar que os outros te tratem exatamente como você os trata, esperar que o mundo funcione com base na sua ética, no seu coração, na sua entrega. Mas como Jim Rohn dizia, não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje ser melhor. Expectativas irreais são como areia movediça. Quanto mais você se debate dentro delas, mais afunda. Você dá demais e espera retorno. Você é leal e espera gratidão. Você ajuda e espera reconhecimento. E quando não recebe nada disso, o que vem? Frustração, ressentimento, um sentimento silencioso de injustiça que se acumula como ferrugem emocional. Mas veja, isso não é força moral. Isso é vitimismo disfarçado. O inimigo nesse caso não está fora, está dentro. É a crença secreta de que o mundo deveria ser justo segundo o seu padrão. Mas o mundo não funciona assim. As pessoas têm histórias diferentes, mentes diferentes, níveis de consciência diferentes. E enquanto você não aceitar isso, sua paz vai depender do comportamento dos outros. Isso é o oposto de estabilidade emocional. A maturidade que Jim Rohn ensinava começa com essa verdade simples e dura: a vida não é justa, ela é. Ponto. O que você faz com isso é o que define sua força. Ao invés de esperar que as pessoas mudem, mude a expectativa. Ao invés de buscar controle, assuma responsabilidade. Ao invés de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Agora, pare um momento e faça esse exercício. Escreva 3 expectativas que te frustram constantemente. Coisas como: as pessoas deveriam reconhecer meu esforço, meu parceiro deveria saber o que eu sinto, meus amigos deveriam estar mais presentes. Escreva e depois transforme cada uma delas em uma responsabilidade sua, em algo que você pode controlar, em algo que depende de você. Essa virada de chave muda tudo, porque quando você abandona a ilusão de controle externo, você conquista algo muito mais poderoso: o domínio interno. E é esse domínio que Jim Rohn nos convida a cultivar. Ele não ensinava como controlar o mundo. Ele ensinava como se tornar alguém que não se abala com o mundo, que observa, aprende, se ajusta, que planta mesmo sem garantias, porque sabe que o que importa é quem ele está se tornando no processo. A expectativa irreal é um inimigo sutil. Ela rouba sua energia, sua alegria,
sua leveza, mas ela só tem poder enquanto você acredita nela. O dia em que você decide trocar a expectativa por responsabilidade é o dia em que você começa a se libertar. E essa liberdade não tem preço, porque ela nasce dentro, e o que nasce dentro, ninguém pode tirar. A raiva, quando mal compreendida, se transforma em uma arma contra você mesmo. E o pior, muitas vezes, você nem percebe que está armado. Só nota quando já feriu quem mais ama. Só entende quando o estrago está feito. Jin-Rohn não ignorava o poder das emoções intensas. Ele entendia que toda emoção é energia. Mas a direção dessa energia é o que define se você cresce ou se destrói. Veja, a raiva não é por si só um inimigo. Ela é um sinal, um alarme interno que diz: algo precisa ser corrigido. Mas quando você não aprendeu a ouvir esse alarme com sabedoria, acaba reagindo como um curto-circuito emocional. E aí, a raiva que deveria servir para construir limites, vira destruição, vira grito, vira distanciamento, vira arrependimento. Você já percebeu como muitas vezes a gente desconta nos outros aquilo que não sabe resolver dentro da gente? A frustração com o trabalho vira impaciência com os filhos. A insegurança pessoal vira cobrança no relacionamento. A dor não resolvida vira julgamento alheio. É o que a neurociência chama de deslocamento emocional. O cérebro, buscando alívio imediato, redireciona a dor para o alvo mais acessível, mesmo que esse alvo não tenha culpa nenhuma. Jill Bolte Taylor, neurocientista, nos ensina algo poderoso. Uma emoção intensa dura apenas 90 segundos, se você não a alimentar com pensamentos. Isso mesmo, 90 segundos. Se você conseguir pausar, respirar e não reagir nesse intervalo, a tempestade interna passa. Jin-Rohn chamaria isso de zona neutra, um espaço de consciência entre o impulso e a ação. E essa zona neutra é o território da sabedoria. Crie esse espaço na sua rotina. Antes de responder, respire. Antes de acusar, pense. Antes de reagir, pergunte-se: essa raiva está me guiando ou me sabotando? Porque a raiva é como gasolina. Pode te levar muito longe se usada com direção, mas se espalhada, sem controle, incendeia tudo ao redor. Inclusive, você treinar essa pausa não é fraqueza, é maestria emocional. É prova de que você não é escravo do que sente. É sinal de que você se tornou um estrategista do seu estado interno, que você escolhe a resposta em vez de se afogar na reação. E essa escolha muda tudo. Jin-Rohn dizia que não se trata de evitar o vento, mas de ajustar as velas. A raiva é o vento. Forte, imprevisível, às vezes necessário. Mas são as velas, sua consciência, sua disciplina, sua maturidade, que decidem para onde você vai. E você pode ir muito longe, se aprender a dirigir a própria energia. Existe um tipo de fragilidade emocional que não grita, mas governa. Ela vive nas entrelinhas das suas atitudes. Ela surge toda vez que sua paz depende da validação de alguém. Quando um elogio define seu valor. Quando uma crítica derruba seu dia. Quando o silêncio de alguém te abala mais do que o seu próprio pensamento. Jin-Rohn já dizia: trabalhe mais em si do que no seu trabalho. Porque tudo o que você constrói por fora, sem uma estrutura por dentro, está em risco. A busca incessante por aprovação externa é um vício emocional. E como todo vício, tem um ciclo. Você se esforça, espera reconhecimento, se frustra, se culpa, tenta de novo. E cada vez que se repete, sua autoconfiança diminui um pouco mais. Até que você nem sabe mais quem é, sem os aplausos. Isso é perigoso. Isso é exaustivo. Isso é autossabotagem disfarçada de esforço. O antídoto. Referências internas. Fortes. Aquelas que não dependem de curtidas, de olhares, de resposta de ninguém. Referências que nascem daquilo que você sabe sobre si. Daquilo que você já superou. Daquilo que você construiu com esforço. Mesmo que ninguém tenha visto. Les Brown dizia: a opinião dos outros não precisa se tornar a sua realidade.
E quando você entende isso, tudo muda. Porque o que antes era carência, vira convicção. O que antes era insegurança, vira centro. O que antes era necessidade de aprovação, vira serenidade. Mas isso se constrói. E se constrói com prática. Uma das técnicas mais poderosas para isso é a ancoragem emocional. Escolha momentos em que você venceu, situações em que você foi forte, mesmo com medo, circunstâncias em que você manteve a dignidade, mesmo sendo ignorado. Essas memórias são suas âncoras. Relembre-as. Reative-as e escreva voltê-la mentalmente. Sinta o que você sentia. Respire como você respirava. A mente não distingue o passado do presente quando você acessa uma memória com intensidade. Use isso a seu favor. Jim Rohn nos lembra que a segurança emocional verdadeira não vem do que você tem, mas de quem você se torna. E você se torna mais forte toda vez que escolhe se lembrar do seu valor, mesmo quando ninguém ao redor o confirma. Toda vez que escolhe permanecer íntegro, mesmo quando não há plateia, toda vez que no silêncio reafirma para si mesmo: eu sou o suficiente. Eu tô crescendo, eu tô no controle. Crie sua biblioteca de vitórias. 5 momentos em que você venceu a si mesmo. Escreva, leia, reviva, porque é dessa fonte que você vai beber quando o mundo tentar te desestabilizar. É dessa estrutura que nasce a estabilidade. E com estabilidade interna, você não apenas enfrenta os dias difíceis, você os atravessa com dignidade. Isso é liberdade. Isso é poder. Isso é Rohn. Algumas pessoas dizem: eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Dizem com a voz da resignação, mas carregam no olhar o peso da frustração. Porque no fundo, elas sabem. Não é que não conseguem, é que nunca aprenderam. Nunca aprenderam a treinar a mente. Nunca aprenderam a domar o próprio diálogo interno. Nunca aprenderam que o cérebro é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ele precisa de direção. Jim Rohn dizia: ou você corre o dia, ou o dia corre você. A mesma lógica vale para a mente. Ou você comanda a sua emoção, ou ela comanda você. A neurociência comprova. O cérebro tem plasticidade. Ele muda, ele se adapta, mas ele precisa de padrão, ele precisa de repetição, ele precisa de intenção. E aí que entra o método, porque você não se liberta do emocional caótico com o insight. Você se liberta com disciplina. Você quebra o ciclo pensamento oracal com consciência e treino. Treino diário. Treino intencional. A ferramenta mais direta para isso é o autoquestionamento. Parece simples, mas muda a rota de um colapso emocional. Quando uma emoção intensa vier, raiva, medo, tristeza, pare e pergunte: essa emoção serve ou sabota meu objetivo agora? Só isso. Um corte entre impulso e ação. Uma abertura entre emoção e decisão. Você não precisa suprimir o que sente, precisa interromper o automatismo de reagir sem pensar. E para fortalecer esse novo caminho neural, você precisa de rotina. Uma rotina emocional. Jim Rohn dizia que a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Então aqui está a disciplina. Faça 3 perguntas todos os dias. De manhã, antes de dormir ou sempre que sentir o caos se aproximando. Primeira, o que estou sentindo agora. Segunda, esse sentimento me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Terceira, qual pequena ação posso fazer agora para recuperar o comando? Essas perguntas não são para controle externo, são para comando interno. E com o tempo sua mente entende. Você está no leme. Não seja escravo da emoção passageira. Seja estrategista do seu estado interno. A vida não vai parar para você se equilibrar, mas você pode aprender a se equilibrar em meio ao movimento. E quando você treina a sua mente para ser sua aliada, ela te sustenta nos dias difíceis. Ela te protege da queda emocional. Ela te lembra, quando tudo parecer fora de controle, que o seu centro está preservado. A mente pode ser um carrasco ou pode ser uma ponte
A ponte entre o que você sente e o que você decide fazer com isso. E quando essa ponte é forte, você atravessa as tempestades com integridade. Você não foge da emoção, você não se entrega ao caos. Você segue com clareza, com firmeza, com consciência. Porque agora, quem guia é você? Você não escolhe o que sente. A emoção vem, às vezes, como um sussurro, outras vezes como uma avalanche. Ela invade, ela desorganiza, ela expõe o que está oculto. Mas, como ensinava Jim Rohn, você pode não controlar o vento, mas pode ajustar as velas. E esse é o ponto essencial de tudo que você ouviu até aqui. O vento das emoções pode até soprar forte, mas é você quem define o rumo. É você quem ajusta a direção. É você quem decide o que faz com o que sente. Muita gente vive à mercê do emocional. Um comentário os derruba. Uma decepção os paralisa. Um dia ruim vira uma semana arruinada. Mas há outro caminho, o caminho de quem escolhe se treinar, não se entregar, de quem entende que disciplina emocional não é ausência de dor, é decisão. É olhar para dentro com honestidade, é ajustar as velas internas quando a tempestade chegar. E ela vai chegar. Você pode sim construir uma nova estrutura, você pode sim educar sua mente para ser uma aliada, você pode sim blindar suas emoções. Não com armaduras, mas com sabedoria. Não com negação, mas com presença. Não com dureza, mas com lucidez. E esse processo começa com uma escolha. Uma escolha silenciosa. Uma escolha solitária, mas transformadora. Então aqui está o convite. Escolha treinar sua estabilidade. Escolha investir em sua consciência. Escolha trabalhar mais em si do que em qualquer outra coisa. Porque quando você se disciplina emocionalmente, você se liberta mentalmente. E quando você se liberta mentalmente, o mundo externo deixa de te controlar. Você passa a viver de dentro para fora. Com propósito, com leveza, com verdade. E antes de terminar, eu te deixo uma última pergunta, simples, mas poderosa. Você quer paz. Mas o que tem alimentado dentro de você? Pense, sinta, decida, porque a vida é feita disso. Escolhas silenciosas que mudam tudo.